Bem, eu queria passar para vocês aqui algumas notícias importantes, trazer aqui os relacionados do Flamengo e falar sobre as premiações, né, que o Flamengo pode ter, principalmente, né, aqui, ó, Libertadores, Brasileirão, que já é praticamente garantido, eu vou falar com vocês, eu vou explicar o porquê, e ainda a Copa do Brasil, que também, né, é uma grana muito boa, é a maior premiação do futebol brasileiro. Eu quero então trazer para vocês, antes da gente trazer a chegada do Flamengo, Gabigol, pô, atendendo todo mundo, fazendo foto com os torcedores do Flamengo. A lista de relacionados, a gente teve aí o Eric Pulgar e o Guilhermo Varela pela primeira vez viajando com o Flamengo. Então, Ayrton Lucas, Davi Luiz, De Arrascaeta, Diego Everton Ribeiro, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Guilhermo Varela, Gabigol, João Gomes, Cauã, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Matheus França, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo, Vidal e Vitinho, técnico Dorival Júnior também, né, que tá aí com essa sequência grande aí de resultados positivos e enfrenta o Palmeiras neste domingo no Allianz Parque. Eu só queria falar sobre a questão das premiações. A Libertadores, por exemplo, se o Flamengo for campeão, tá? Ele vai embolsar 25 milhões de dólares. A gente está falando aí de cerca de 130 milhões de reais. Se for campeão da Copa do Brasil, são mais 60 milhões aproximadamente de reais. Chega a 190 milhões de reais, tá? Com o Brasileirão, a premiação já é praticamente a mesma, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Chegaria a 28 milhões o quarto colocado. Então é uma realidade. O Flamengo, que nesse momento estava em segundo lugar, o Atlético Mineiro perdeu o jogo dele, né? Para o Goiás, em casa, né? Dá até fazer aquela gargalhada pro Alex, gargalhada. Pois é, meu amigo, o negócio tá feio para vocês. O ano do Atlético Mineiro acabou, né? O ano do Galo acabou, não tem jeito. Então, o Fluminense goleou o Curitiba 5-2. Com isso, né, o Fluminense aí, que tem um saldo menor que o Flamengo, 10 contra 18, e tem o mesmo número de vitórias do Flamengo, 12, passou o Flamengo 2 pontos, tá? Com essa vitória, com essa goleada. O Flamengo ganhando amanhã vai novamente passar o Fluminense e fica com 42 pontos a 6 pontos do Palmeiras, isso com resultado de vitória amanhã. Então, o Flamengo, eu já falei 190 milhões para vocês. Se o Flamengo se mantiver entre os 4 primeiros ali, e não muda muito depois também não, vai diminuindo muito pouco, mas só para falar aproximado, o campeão ganha 33 milhões de reais, o campeão brasileiro, né? Ó, o campeão do Brasileirão ganha 33 milhões de reais. O vice-campeão, 31 e pouco, ou seja, não muda muito. Então, até o quarto colocado fica ali na casa dos 28 e pouco, 29. Então, contabilizando aí uma média de 30 milhões de reais, contando que o Flamengo possa ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, tá? Eu só estou falando de premiações possíveis, pode chegar a 220 milhões de reais. E não é um caminho tão longo, é um tiro curto. O Flamengo está a 3 jogos do título da Libertadores e está a 4 jogos do título da Copa do Brasil, né? Então, a gente sabe que é possível, tá? Lembrando que o Vini Júnior, o Flamengo vendeu, foi a maior venda da história do Flamengo e a segunda maior do Brasil. O Flamengo vendeu para o Real Madrid por 164 milhões de reais. 164 milhões de reais pelo Vini Júnior. E o Flamengo podendo arrecadar em premiações esse ano, né, que já conseguiu bater a meta orçamentária. Tem a questão de necessidade de venda de um jogador. O Mauro César já trouxe que, após o Fabrício Romano e o GE, muita gente trouxe a informação, mas o Mauro César trouxe que o Flamengo já negou prontamente o Flamengo negou a proposta de 5 milhões de libras, né, pelo Lázaro, cerca de 30,5 milhões de reais. Foi negada, o Flamengo não aceitou. E começa a conversar, né, o Flamengo só aceita conversar com o dobro do valor, né? De qualquer forma, a gente está falando aí de negócios, né, de valores, porque a gente estava falando do Vinícius Júnior, que o Flamengo vendeu por 164 milhões de reais. O valor de premiações que o Flamengo tem a possibilidade de ganhar esse ano, né, e que eu estava falando também de metas e tudo mais,
pode chegar a 220 e poucos milhões de reais em premiação, o que seria 56, 57 milhões a mais do que o valor da maior venda da história, que foi a do Vini Júnior. Então, é sensacional, né? O Flamengo tem um segundo semestre incrível e poderia ter sido muito melhor, a gente poderia estar numa situação melhor no Brasileirão, né, se tivesse saído um pouco antes, né, o Paulo Souza, que era aquela nossa âncora, né, o Paulo Souza, enquanto o Dorival, desde que assumiu, chegou no primeiro jogo, nem treinou o time, perdeu para o Internacional, mas depois daquilo ali, o Flamengo, cara, só teve uma derrota pro Corinthians, teve pro Atlético Mineiro também no jogo de ida da Copa do Brasil, mas estava se ajeitando, teve pro Corinthians com um gol contra do Rodinei e tomou pouquíssimos gols, a média baixíssima, aproveitamento do Dorival de 75%, é surreal, né, o aproveitamento dele, e o aproveitamento do Santos, então, de 88%. Cara, Flamengo fantástico, o Flamengo vivendo uma fase muito, muito bacana.